tema de hoje é tribulações, temos passado, e temos que discernir o porquê que temos passado. Se são de fato só tribulações da vida, ou se são, às vezes, consequências de algumas situações. Vamos entender isso pela palavra, amém? Lamentações, então, no capítulo 3, versículo 21 ao 25, texto que nós lemos muito e falamos bastante, mas vamos ler esse texto depois, à luz de outros textos, entender o que acontece e por que passamos por essas circunstâncias, ok? Então, vamos lá. Texto de Lamentações 3. Todos acharam? Amém? Eu quero ler primeiro nesta versão, na versão tradicional que nós temos, depois aí nessa outra que eu separei. Então vamos lá. 25, Lamentações 3, de 21 a 25. Entretanto, disto me recordo, e portanto tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. E o 26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos, essa é a tua palavra, e em nome de Jesus nós vamos contrário a tudo aquilo que milita contra ela, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, falência a todo intento do mal, a tudo que vem de alma humana ou de espírito das trevas. Declaramos o sangue de Jesus faz separação das nossas vidas, e declaramos, Senhor, que aquilo que está no teu coração para as nossas vidas, nós vamos ouvir e vamos acatar, vamos acolher, e vamos vencer, ó Pai, pelo poder e pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, abençoe aqueles que não puderam aqui estar e que vão ouvir essa palavra, e que em nome de Jesus Cristo, Senhor, aquilo que está no teu coração se cumpra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então nós entendemos aqui o profeta, quando a gente lê Lamentações ou Jeremias e depois Lamentações de Jeremias, nós temos que entender o contexto. A cidade e o povo foram castigados, estavam ali debaixo de uma grande pressão e foram feitos escravos, nesse caso aqui pela Babilônia. Nabucodonosor era o rei ali, mais ou menos 500 e pouco antes de Cristo, 450, nessa faixa. E eles estavam ali numa situação bem triste, bem caótica. E a gente tem uma mania de ler os textos, e é muito importante que quando você vai ler algum texto, o Espírito Santo te leva para isso, que você leia também o contexto. Perceba o que estava acontecendo, né? Se você for ler o capítulo desde o começo, até um pouquinho antes, em Jeremias, e vendo depois Lamentações, você e eu podemos perceber que o povo de Deus estava nessa situação porque eles haviam pecado. Eles haviam rompido os princípios, aquilo que Deus havia dito a eles, e eles estavam agindo em rebelião, em rebeldia. Eles não estavam querendo mais cumprir a vontade de Deus para a vida deles, não estavam caminhando naquilo que Deus havia dito como princípio. E por conta dessa rebelião, por conta dessa rebeldia, Deus então os entrega, os abandona. E aqui você vai ver em Lamentações, ele foi escrito de uma forma acróstica. Acróstica é quando você tem aquelas palavras e você forma dentro daquela palavra, né, a professora está aqui, as professoras, né, você forma outra palavra usando um tema, geralmente o tradicional é na vertical, e você coloca com o mesmo tema, palavras sendo formadas e passa ali uma mensagem com a palavra principal. Existem várias maneiras de fazer esse acróstico. Neste caso, é um livro de sofrimento, e é muito interessante até a técnica que o escritor usa, que o Espírito Santo permite, e isso fica gravado para nós. Por que foi feito assim? Existem estudos que dizem que era até para que as pessoas, de forma poética, pudessem lembrar tamanha a profundidade desse sofrimento. Mas, além disso, foi escrito assim, para que fosse uma forma até poética, mas até artística, a transferência do grande sofrimento, da grande pressão que este povo estava passando. Mas chega um momento que este homem diz, você vai ler no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele vai dizendo tudo aquilo que eles estavam passando, tudo aquilo que eles
eram consequências da rebelião deles, e ele vai falando isso em cada 2 ou 3 versículos, ele fala da ira de Deus se manifestando, a ira de Deus se manifestando, a ira de Deus. Mas precisamos compreender o que é a ira de Deus. Por que ela vem? E o que é o pecado? Por que o pecado, então, nos coloca numa posição de estarmos debaixo de algo chamado ira de Deus? Porque Deus nos chamou para sermos seus filhos, a sua imagem e sua semelhança. Em que momento ele teria, então, por que ele iria usar dessa ira? Por que ele iria precisar usar de um castigo? Será que Deus tem prazer nisso? Alô? Você e eu achamos que Deus tem prazer? Você que é pai, você que é mãe, você tem prazer em usar de disciplina? Eu creio que nós não temos esse prazer. Se nós somos maus, imagine o Senhor. E aí, nós precisamos entender que a ira de Deus entre os hebreus era algo que demonstrava a eles, embora não fosse necessário, porque toda a história deles já mostra isso, o cuidado que Deus tinha com o povo hebreu. E a ira mostra que faz diferença. Quando Deus está se mostrando irado com o seu povo, quando Deus está se mostrando castigando o seu povo, significa que Ele está mostrando, olha, o que vocês fazem me importa, o que vocês são, o que vocês fazem, aquilo que vocês são, me importa, me afeta, eu me importo com vocês. Eu te amo a tal ponto que eu não vou deixar isso para lá. Eu não posso te deixar revelia, eu não posso te deixar ser tragado pelas suas próprias ações. Eu não posso te deixar ser vencido por coisas que estão roubando. Existe um grande teólogo, o nome dele, a sigla dele é PT, né? Eu não sei se eu vou falar correto aqui a pronúncia, né? Fortis, é um teólogo. Ele diz o seguinte: seja agradecido pelo fato de Deus se preocupar tanto com você a ponto de ficar irado com você. Deus se preocupa tanto que ele até fica irado, dependendo daquilo que você está fazendo. A ira usa de um material chamado sofrimento para intensificar o relacionamento de amor. Eu vou repetir isso. A ira, ela usa o material do sofrimento para intensificar o relacionamento de amor. Então a ira de Deus é contrária àquilo que se chama indiferença. A ira de Deus, ela destrói a apatia, ela mostra para mim e para você que ele não está apático com relação às nossas vidas. É uma garantia que ele cuida pessoalmente conosco, nos ajudando a ir além do desespero, para que cheguemos ao arrependimento, a exercer fé e a exercer esperança. Uau! Não sei se eu e você já tínhamos pensado nisso, mas a ira de Deus, ela quer nos levar não a uma situação de perecermos, não a uma situação de sermos falidos ou de morrermos, mas a de nos dar uma chacoalhada, nos acordar, para que voltemos atrás naquilo que estávamos fazendo e que estava errado, diante da perspectiva do que Deus tem para mim e para você. Amém? Amém. Nossa, mas que palavra dura isso. Ficar contente com a ira. Veja só, se você e eu precisamos dela, a culpa não é dele. Nunca é. Nunca é do pai. Mas o pai corrige aquele que ama. Amém? Se você for ler lá em Lamentações, capítulo 1, diz assim, versículo 3: em aflição e sob trabalho esforçado, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Lamentações 1, de 3 a 5. Todos que a perseguiram e capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião choram, porque ninguém comparece nas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas. Seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem, e ela se encontra em angústia profunda. Os seus adversários são os seus chefes. Alguma coisa semelhante aqui? Seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhes trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros de adversários. E aí você vai vendo todo o livro de Lamentações, capítulo 1, capítulo 2. E aí vai levando. Ele vai falando, né? Por exemplo, Lamentações 2:11 diz assim: meus olhos estão cansados de chorar, a minha alma está atormentada, meu coração se derrama, porque o meu povo foi destruído, porque as crianças e bebês desmaiam nas ruas da cidade.
Chegava a tal ponto a maldade que Deus comparou os lobos, os coiotes dando de mamar para os seus filhotes e as mães não dando de mamar para os seus filhos. De tão ruim que as coisas estavam. Dizendo que a língua dos bebês se colava no céu da boca porque faltava água, faltava leite, faltava mantimento. O que leva a nossa alma a chegar nesse ponto de se revoltar totalmente contrário aos princípios do Senhor e estar passando, então, pela consequência, porque não se zomba, né, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também se fará, né, colherá. Né? Lamentações 2, 18 e 19, eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da ira de Deus. Lamentações 3:1, tirou-me a paz e eu me esqueci do que significa a prosperidade. Uau! E aí eu queria que nós voltássemos um pouco, parássemos aqui. Estamos vendo porque existe uma situação aqui de uma tribulação que foi trazida por conta de pecado. E o que é pecado? Transgressão. O que mais? Desobediência. O que mais? Desobediência ao quê? Ao princípio de Deus. E qual é o princípio de Deus? Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mateus, o que mesmo? 22, de 37 a 39. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Jesus respondeu e disse, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Jesus resumindo toda a lei. Então existe um princípio para que nós andemos, para que nós vivamos. Quando eu rompo esse princípio, e aí o que significa então não andar nesse princípio? Pecado é tudo aquilo que é, a gente até trouxe isso no curso de casado, se não me engano, é quando eu faço um bem a mim mesmo, independente de quem sofra com isso. Pecado é eu me sentir bem acima de qualquer custo. Eu preciso garantir a minha alma, eu preciso me prevalecer. Então o eu entra em cena. Pecado é quando o eu vem para a cena e o nós some de cena. Lembra que nós não é um conjunto de eus. Nós é quando nós estamos vivendo o substrato da presença, sendo a semelhança de Deus e vivendo a comunidade que Deus nos chamou para sermos. Ok? Então, pecado é quando eu quero fazer um bem a mim mesmo, a minha alma está exacerbada, a minha alma ficou em evidência e ela não se preocupa com o que está ao redor, ou com quem está próximo, ela quer praticar ali a sua situação de estar pleno, de estar satisfeito. E aí nós temos que entender que Jesus veio exatamente para mudar essa configuração. Nós sabemos que somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Ok? Vou aqui colocar para você entender melhor. Amém. Glória a Deus. Então, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Ok. Quando eu e você resolvemos pecar, nós estamos dizendo não e virando as costas para a vida que está no nosso espírito e a nossa alma junto com o nosso corpo está então focada em atender a sua necessidade, a pressão que vem na sua mente, nas suas emoções, a pressão que vem nos seus pensamentos, a pressão que vem para de fato roubar a minha e a sua vontade e aí você agir, tomar ações que vão fazer e gerar coisas, vão gerar frutos. Por isso que nós não podemos julgar o que está dentro, mas a palavra nos diz para avaliar tudo que está fora. Pelos frutos conhecerei a árvore. Do que está dentro do coração nós não podemos julgar, só Deus conhece o coração, mas o que sai da boca, você e eu pela palavra podemos avaliar, porque a palavra diz isso. Julgai todas as coisas e retém o que é bom. Avalia todas as coisas e retém o que é bom. Então tem coisas que não são boas. Eu nunca julgo o vaso, mas eu posso julgar a flor, o fruto, né? O vaso, quem julga é o Senhor, quem avalia é o Senhor, quem pesa os corações é o Senhor. Quem somos nós? E aí, falando sobre isso, vamos lá para Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 1, versículo 3.
lá no final da palavra, Tiago, capítulo 1, Hebreus. Você e eu vamos encontrar um texto aqui muito interessante. Tá? Capítulo 1, versículo 3. Tiago, capítulo 1, versículo 3, diz assim: sabendo que, aliás, vamos ler do 2 em diante. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ou grande gozo o passardes por provações. Uau, como assim? Lembra, nós estávamos falando até agora de provação quando eu e você estávamos passando por conta de pecado. Então existem situações na minha vida e na sua que nós pecamos. Nós agimos na nossa individualidade, esquecemos do nós, não amamos o próximo, nos preocupamos somente conosco mesmo. E aqui, na versão, na palavra, na Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, ele diz assim: amigos, quando lutas e aflições te atingirem em cheio, saibam que isso é um presente. Especial, inclusive. Vocês verão como a fé de vocês será fortalecida e como vocês terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa é a perseverança. E vai vos ajudar a permanecer, e a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter. Uau! Então vamos lá. Nós estamos vendo aqui que existem dois tipos de tribulação. Então, tribulação, ela afeta qual parte da minha vida? A minha alma. Então, quando a nossa alma está agitada, quando ela está conturbada, é fácil os outros perceberem, sim ou não? É fácil quando as pessoas percebem a sua irritação, a minha irritação, o fato de a gente não estar alinhado com aquilo que Deus tem para nós, quando nós estamos fora do prumo, quando alguma coisa está fora do eixo. É fácil ou não é? Sim. O que nós temos que fazer então em perceber? Peraí, eu estou passando por essa situação. Tem alguma coisa aqui que está me tirando do foco. Tem alguma coisa aqui que está roubando a minha paz. E Jesus disse que a paz dele é a paz que ele nos deixa. Não é a paz que o mundo dá, não é uma paz que depende do que o corpo vai produzir para mim, mas é uma paz que vem aqui e ela cala a minha alma. Por que a minha alma não está calada? Ele está dizendo, quando você se encontrar num grande problema, quando você se encontrar numa grande situação de tribulação, lutas, fique contente. Uau! Quem aqui consegue fazer isso? Ou temos conseguido fazer isso? Ao contrário, nossa alma grita, nossa alma berra. A gente começa a meter os pés pelas mãos e sai machucando quem está próximo, quem não está, e começando a machucar nós mesmos, primeira pessoa. E o principal é o Espírito Santo que habita em nós. E aí perdemos o foco, perdemos a situação, perdemos, Senhor, o que está acontecendo? Deus, eu não queria estar agindo dessa forma, por que eu estou reagindo àquilo que não estou conseguindo controlar? Sente por enquanto aqui, já a gente volta. E aqui está dizendo, fiquem firmes, porque essa situação, até na versão original diz, né, o passares por grandes provações, sabendo que essa é uma prova da vossa fé. E esta prova vai trazer perseverança. E a perseverança deve terminar a sua obra, para que possamos ser maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Versículo 4. Aí é interessante, continuando a ler aqui o versículo 5, diz assim, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça para Deus, porque para todos ele dá liberalmente, e não censura, e vai ser dada. Versículo 6, peça porém com fé. Para estar escrito aqui, peça com fé, é sinal que às vezes a gente pede sem fé. Sinal que às vezes a gente pede meia boca, meio lamê, né? Porque, peça porém com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que vai receber do Senhor alguma coisa, porque é um homem vacilante e inconstante nos seus caminhos. Lendo agora também na versão, se vocês, versículo 5, tá? Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem a Deus. É com muita alegria que Ele vai ajudar vocês. Vocês serão atendidos. E não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam quando oram
são como ondas do mar levadas pelo vento. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, porque nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Uau! Então, interessante nós percebemos que a palavra está dizendo que eu e você vamos passar por lutas, vamos passar por tribulação. Aí como é que eu identifico então, ou como é que eu vou agir e reagir? Estou passando por tribulação, e agora? É pecado ou não é? E agora? Não é pecado. E agora? Nós vamos ficar caçando as bruxas? Não. Como então vamos fazer para que possamos sair dessas circunstâncias? Vamos ler lá em Hebreus capítulo 10 e depois Romanos. São os dois últimos textos para a gente voltar para Lamentações. Ok? Hebreus capítulo 10, versículos 35 e 36. Hebreus 10 diz assim: portanto, não lanceis fora o que? A vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Vocês necessitam de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Alcance a promessa. Por isso, pois ainda em pouco tempo, aquele 37, que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, se ele der um passinho atrás, a minha alma, Deus dizendo, não tem nele prazer. Nós, porém, aleluia, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para o quê? Para a conservação da alma. Então, olha só, quando nós estamos debaixo de pressão, a primeira coisa que a alma quer é se proteger. A gente quer sair, a gente quer um alívio rápido, né? A gente quer tomar um Doril, a gente quer dar um Doril para a tribulação, a gente quer sair logo disso, quero parar de sentir esse desconforto, essa pressão. E aqui a palavra está dizendo qual é a maneira de você e eu conseguimos alívio, de você e eu conseguimos a conservação, a preservação da nossa alma. Qual é essa maneira? Não retroceder. Não recuar diante da pressão. A pressão vem, eu tenho que tomar uma decisão agora. Ou eu chuto o balde, ponho e faço a pressão se perder, né? A gente já ouviu isso há muitos anos. Nosso querido Marcelo Almeida, né? Fazer o quê? Pressão, né? O poder da pressão. O poder que a pressão exerce sobre mim e sobre você. Vimos lá no Getsemane a questão do azeite. Como é que você tira óleo? Como é que você tira azeite? Debaixo de pressão. E nós estamos vivendo um mundo que eu não quero mais pressão. Qualquer coisinha eu pego agora um aparelhinho na minha frente, 2 botãozinhos, alivia a pressão. Eu distraio a minha mente, eu levo a minha mente para outro lugar, eu entro no outro universo. E ali eu não quero mais saber, eu quero simplesmente estar folgado. A palavra está dizendo então, não retrocedam, não voltem atrás, a minha alma não vai ter prazer se você recuar. Você precisa de perseverança, perseverar, continuar até o fim, não mudar de atitude. Romanos capítulo 8, aliás, capítulo 5, hoje eu estou, Romanos 5, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, do versículo 1 a 5, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus por meio de Jesus Cristo, mediante a quem obtivemos entrada pela fé na graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Qual é a esperança dele? A glória. Vamos lá, irmãos. Qual é a esperança que o escritor está dizendo? Jesus. A glória de Deus é quem? Jesus. Amém? Perante a glória de Deus. Se você quer saber qual é a glória de Deus, quando Moisés pediu para ver a glória, Jesus é manifesto no Monte da Transfiguração, Moisés aparece, porque em 1 Coríntios diz que a glória de Deus está na face de Cristo. Então a glória de Deus é Jesus. Então nos gloriamos na glória de Deus, Jesus. Mas ele não se gloria só nisso. Versículo 3 diz:
não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz de novo o quê? Perseverança ou paciência. Traz perseverança. A perseverança ou a paciência traz experiência, e a experiência traz esperança. Esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oi, o Espírito Santo te foi dado para mim, e ele nos traz convicção do que? Do amor e da experiência que eu e você temos que ter com esse amor e com a vida de Deus. Mantenha o dedinho aí em Romanos, voltemos lá em Lamentações então agora. Lamentações capítulo 3. E eu vou ler na NVI para você. Ok? Lamentações 3, do versículo 17 em diante. Acharam? Então, Lamentações 3, do 17 em diante, diz assim: tirou-me a paz e eu esqueci do que significa a prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembrou-me da minha aflição, lembrou-me do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembrou-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, aí versículo 21, também me lembro do que pode me dar o quê? Do que? Esperança. O que pode me dar esperança? O que me traz esperança? Nós acabamos de ver aqui vários textos em Tiago, em Romanos e em Hebreus. O que me traz esperança? Eu manter uma posição firme, eu manter uma decisão firme, de continuar acreditando, de ter uma convicção, usando a fé é convicção. A convicção de quê? De Jesus. Jesus é a expressão do amor de Deus por mim. Então eu estou passando alguma tribulação, seja ela porque eu mesmo a causei, seja ela porque o mundo está e a vida traz tribulações. E nós vimos lá em Tiago que é um presente para nós, quando nós a enxergamos com os olhos corretos. Se a gente perceber por que eu estou passando por isso, Deus tem algo para trazer para a minha vida, acrescentar, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, e eu não vou fazer isso jogando... Como é que é o nome do jogo? Free Fight. Ou caça-palavras. Né? Ou caça-palavras, ou... Fortnite. Né? Fortnite, ou seja lá o quê? Minecraft, Roblox, seja lá o que você quiser. E aqui nós vamos nem cobrar direito autoral para falar tudo isso. Então, não importa, né? Tem que falar dominó. Dominó, truco, né? Só falou coisa nova. Nada dessas coisas vai me fazer crescer, avançar, sair da minha área. Todo mundo fala da área de conforto, mas a grande questão aqui não é a área de conforto no sentido de sentir-se bem, mas é de avançar, é de crescer, de alcançar a nossa vocação soberana. Qual é a nossa vocação soberana? Temos que estar no molde de Jesus Cristo. Pequenos cristos, avançando e crescendo na sua maturidade, para que nos tornemos como Ele é. Então, lemos aqui, eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. A esperança não é algo que caiu no meu colo. Alô? A esperança não é algo que eu abro a torneira, ponho no copo e bebo. A esperança tem a ver com uma atitude proativa minha. A esperança tem a ver com uma decisão que eu tenho de, em fé, convicção, saber, Deus me ama. Deus me ama, Ele entregou Jesus naquela cruz. E porque Ele me ama, eu não vou ser consumido nessa situação. Eu não vou ser tragado. Deus não vai permitir que nem mesmo o meu pecado me roube e me mate, porque eu me arrependo. Eu peço misericórdia, Senhor. Limpa-me com o isopo e ficarei limpo. Purifica-me, Senhor, com o sangue do Cordeiro. E agora eu vou trazer a minha memória. Alma, cala-te e saiba que só o Senhor é Deus. Você tomou decisões equivocadas. Agora está na hora de voltar para o rumo. Ore para Jesus, ore para o autor e consumador da nossa fé. Amém. Diga em nome de Jesus Cristo, eu agora vou trovar, tento e vou agir. Se eu não estou gerando essa situação, se a situação tem se apresentado diante de mim, eu continuo trazendo à memória aquilo que me traz esperança.
Eu não vou agir na minha base, da minha autojustificativa, do meu ego. Eu não mereço passar por isso. Eu não merecia tanto sofrimento. Por que está acontecendo? Deve ser macumba. Deve ser alguém fazendo alguma coisa. Ei! Não estou dizendo que essas coisas não existam, mas se levantarem, elas vão por um caminho se levantar, mas por 7 correrão, porque é o que a palavra diz, que não existe praga sem causa. E se você está debaixo do sangue do Cordeiro, nada te toca. Praga alguma chegará à sua tenda, peste nenhuma te alcançará, mortandade nenhuma vai nem ao meio-dia, nem a mortandade que é ao sol do meio-dia, nem a peste que ande na escuridão te alcançarão. Porque a palavra do Senhor é escudo e é broquel. Porque você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. A sua sombra você descansa. Então eu tenho que trazer à memória aquilo que me traz esperança. Qual é a minha esperança? Eu crer no amor de Jesus Cristo. Ter fé, convicção. E quando eu faço isso, versículos 22. Eu digo para mim mesmo. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele coloco a minha esperança. Eu não mudo a minha atitude, eu não desisto do Senhor. Ele nunca desistiu de mim. O Senhor é bom. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. De novo, a palavra esperança é uma decisão de uma atitude proativa. Eu decido andar em fé. Eu decido, independente da pressão que vem sobre a minha alma, independente da agitação que vem, independente às vezes de eu não estar ligado, meu espírito está adormecido, mas eu acordo o espírito e declaro em nome de Jesus, volta para a palavra, ande em fé. Não deixe a alma te enganar, mas a palavra que separa a alma e espírito juntas em medulas, ela faz divisão e ela me coloca de novo no prumo. Para que eu entenda que é bom esperar no Senhor. É bom esperar no Senhor. E é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto ele é jovem. E leve esse jugo em silêncio. Porque às vezes o Senhor permitiu este jugo. Diz aqui a palavra, o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó. Porque talvez ainda haja esperança. Você não está encontrando esperança fora? Alô, às vezes eu e você estamos buscando aqui, vem cá, corpo. O seu corpo está procurando esperança aonde? No dinheiro, põe a mão no bolso. Aí você puxa o bolso para fora, não tem dinheiro. Acabou a esperança. Aí eu vou buscar então em relacionamentos. Vou procurar um monte de relacionamento, mas né, não encontrei também. E continua aqui os 5 sentidos, buscando. Aí a palavra está dizendo, você quer saber de uma coisa? Volte-se e põe a sua boca no pó, ou seja, lembre-se que você é pó, que você nada, que todas essas coisas também são pó, que nelas em si mesmo você não vai encontrar esperança. Sabe onde você vai encontrar esperança? Quando a sua alma, alinhada, voltar-se para o Espírito. Bota a boca no pó, é isso aqui, ó. Volte para dentro de você. Volte para onde o Espírito Santo habita. Aí você talvez encontre esperança. Pare de procurar fora aquilo que está dentro. Porque o Espírito Santo mora dentro de você. Bote a sua boca no pó. Faz a sua boca, o seu corpo alinhar-se em obediência com a sua alma e voltar-se para aquilo que está na vida do teu espírito. E deixar que o Espírito Santo constranja o seu ser. E você pare de buscar aquilo que não deveria ser a sua solução e nunca vai ser. Pode sentar. Obrigado. Põe a boca no pó. Você vai talvez ter esperança. Ofereça o rosto a quem te ferir e engula a desonra. Oh Deus. A gente tem ouvido tanto o contrário, né? Não vamos entrar nisso. Porque o Senhor não vai te desprezar. Embora traga tristeza, Ele te mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor e é infalível. Porque não é do agrado do Senhor trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos. Enfrentando o Altíssimo, impedir o acesso à justiça, não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tantas desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados?
Examinemo-nos, nos submetamos à prova os nossos caminhos. E depois voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor. Então, não importa qual seja o motivo da tribulação. Se é de fato algo que a sua vida passando pelo curso normal dela, ou se é alguma situação que você e eu às vezes causamos, porque nós não vivemos em pecado, amém? Mas seja qual for, voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor e vamos buscar trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aquilo que nos traz uma atitude firme de fé, de crer no amor, de receber o amor do Senhor. E andar sem mudar de atitude. Porque se nós não temos sabedoria para lidar com a situação, vamos pedir e Deus vai dar. Aqui eu tenho que ler esse texto para você, porque é algo que mexeu muito comigo, quando ele fala isso aqui em Lamentações. A versão que ele trouxe, né, que é a mais próxima aqui do original, achei muito propícia para aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E aqui rapidamente, fechou a Bíblia, a gente abre aqui Lamentações 3. Olha só que interessante, no versículo 25 e diante. O Eterno se mostra bom para aquele que espera nele, para a mulher que busca com diligência. Boa coisa é esperar em silêncio. Esperar a ajuda do Eterno. Boa coisa é quando o jovem suportar com paciência as provações. Quando a vida está difícil de suportar, entregue-se a uma solidão, recolha-se ao silêncio, curve-se em oração, não faça perguntas. Porque a primeira coisa que eu e você fazemos é o quê? Questionar. Não faça, espere até que a esperança surja e se levante em você. Não fuja das provações, encare-as. O pior nunca é o pior. O pior nunca é o pior. Você pode achar, não, agora não tem, não, tem, sempre tem como piorar. E a palavra está dizendo, não é o pior. Porque, como diz a minha esposa, né, Deus nunca dá uma lã mais pesada do que para a ovelha do que ela não possa carregar. Né? Se a ovelha tem uma lã naquele peso, é porque ela pode. Né? Pior, por quê? Porque o Senhor nunca vira as costas de vez, ele volta atrás, ele age com severidade, mas age também com ternura. Os depósitos de amor leal do Senhor são imensos, aleluia. Ele não tem prazer em tornar a vida difícil, em espalhar pedras pelo caminho. Oh, o Senhor é bom. O Senhor é bom. E em silêncio. Então, às vezes, irmãos, ao invés de nós ficarmos reclamando, murmurando, né, como aquele povo que estava no deserto, no Egito, saindo do Egito, reclamando, murmurando o tempo todo, passando por tribulação, sim, é verdade. Mas a tribulação que eles estavam passando, se você for ler Deuteronômio capítulo 6, diz por que o Senhor levou aquele povo para o Egito. Aliás, para o deserto, perdão, saindo do Egito. Eis que eu te levei para o deserto. Para quê? Para provar e testar o que estava dentro do teu coração. Para que você viesse a conhecer aquilo que está dentro de você. Eu te fiz passar fome, mas te dei de comer. Em você passando fome, eu te supri. Só que enquanto eu estou no processo, você começou a sentir fome, pronto, o mundo acabou. Você começou a dizer, vou morrer. Deus não me ama, Deus não me quer. Oh, vida dura, oh, dia, oh, vidosa. Quando Deus fez descer o maná, coisa que nem eles, nem os pais deles viram na época. E Jesus testemunha sobre isso. E Ele hoje é o nosso maná. Você está com fome? Está com sede? Não é água minha, não. É o Senhor que é a fonte da vida. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos provê. É Ele que é a nossa perseverança e Ele vai nos trazer esperança. A fé que nos traz esperança. E essa esperança é aquilo que vai fazer com que eu e você vençamos as tribulações. Nós somos chamados para sermos vencedores. Deus nos chama para sermos como Jesus é. Imagina Jesus passando tudo o que passou. Será que ele passou por tribulação?
Será que ele passou por algum probleminha? Será? Mas ele venceu. Né? Mas ele venceu e se manteve perseverante até o fim. Morreu em morte de cruz. E tendo nos amado, nos amou até o fim. E nós vamos amá-lo até o fim? Vamos amá-lo até o fim, irmãos? Eu quero também. Eu quero, Senhor. Nós queremos te amar até o fim, não importa as tribulações. Não importa, Senhor, se tivemos que ir ao deserto de novo para conhecer o que está no nosso coração. Não importa se às vezes estamos passando no deserto das emoções, em deserto, Senhor, de provações financeiras, qualquer tipo de situação, Senhor, mas nós queremos não ser reativos, mas queremos, ó Deus, em silêncio, cairmos na nossa consciência de quem somos, colocar a nossa boca no pó e achar a esperança. A fé que está no Senhor, a perseverança de não mudar de atitude e de ir em fé, na convicção do teu amor para conosco. Ter uma memória renovada, saber da tua graça, que o Senhor é bom, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. E que pelo teu amor, ó Senhor, aqui estamos, pelo teu poder e graça, Senhor, aqui vivemos. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Nesta manhã nós nos voltamos a Ti. E declaramos, Senhor, e pedimos perdão, ó Deus, onde temos errado, onde temos falhado, onde, Senhor, a nossa alma não está ainda firme o suficiente e o caráter não está sendo forjado da maneira, Senhor, correta, porque nós temos fugido do processo. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Ajuda-nos, Senhor, a não fugir das provações. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos a causa das provações. Nem para nós, nem para ninguém. Deus, tem misericórdia. Perdoa-nos, Senhor. Limpa-nos. Limpa, Senhor, os nossos corações. Limpa, Senhor, as nossas mãos. Que tenhamos corações limpos e mãos puras, para podermos levantar a Ti, Senhor, no Teu santuário, nos tornando nós o Teu santuário. Em nome de Jesus, Senhor, é o nosso clamor nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque no Teu poder faremos proezas. Vamos vencer toda e qualquer tribulação. Avançaremos e conquistaremos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Neste tempo, como família, como Senhor, povo de Deus nessa terra. Em nome de Jesus, ó Deus. Obrigado, Senhor. Que a Tua palavra encontre em nós guarida, que nós possamos discernir o tempo que estamos vivendo, as situações que temos vivido e dar a resposta certa para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, é o nosso clamor nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos continuar orando aqui, que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma semana próspera e abençoada. E se você estiver sob tribulação, agradeça ao Senhor e vença em perseverança. E traga à memória aquilo que te traz esperança. Esperança, lembre-se, é uma atitude proativa de crer no amor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.